Olá, professor Fernando Rosário de Souza para falar sobre o empirismo, mais uma das correntes filosóficas aí da filosofia moderna. Estou começando com uma tela, com uma obra de arte, que é uma tela quase que em branco, ou em branco. Por que isso? Até o final do capítulo você entenderá. Ou não. Este módulo 2, a gente vai falar aí sobre o empirismo. E para entender o empirismo, a ideia de que o conhecimento, lembra que a parte da filosofia que estuda o conhecimento chama epistemologia. Episteme é conhecimento, logia, estudo do conhecimento. No capítulo passado, no módulo passado, a gente tinha falado muito sobre um cara chamado Descartes, que é considerado racionalista, idealista, essencialista, que diz que as ideias puras é que vão te levar ao conhecimento da verdade. Hoje a gente vai estudar a crítica ao cartesianismo, a crítica ao pensamento do Descartes, que diz que você deve descartar as emoções e os sentidos. O Locke, ele vai falar, mano, para você conhecer as coisas, você tem que dar uma de Locke, meu. Você tem que meter o Locke, meter o louco e experimentar. Não, ele não falava desse jeito, obviamente. Mas ele critica a ideia de que pela razão pura você pode conhecer as coisas. Professor, eu estou em dúvida. A razão pura, realmente, se a gente se debruçar sobre um assunto e pensar na essência, eu acho que a gente chega ao conhecimento. Mas é bom experimentar. Gente, sem querer fazer exemplos toscos, mas é lógico que aquilo que a gente aprendeu lá no comecinho entre a tese da razão pura e a antítese da experiência total, existem sínteses possíveis. Existem conhecimentos que o ideal seria que você chegasse por meio da razão. Se eu te falo assim, olha, sabia que fezes substituem Nutella com perfeição? Eu acho, que nojo! Que nojo. Por quê? Porque pela ideia, pela razão, você chega à ideia da impossibilidade, da inconsistência de colocar isso em prática. Mas no auge dos seus 14, 15, 16 anos, se eu te falar, gente, vocês não precisam beijar nunca na vida. Pensem sobre o beijo, tenham a ideia perfeita do que é um beijo, mas não pratiquem o beijo, porque praticar pode ser ruim. Os sentidos podem levar você a uma compreensão errônea do beijo. Imagine que você beija uma pessoa que tem bafo de patê de presunto, ou que a língua pareça uma lixa. Você vai corromper a ideia perfeita do beijo perfeito. Professor, imagina, eu quero perder meu bebê aí, minha boca virgem, eu preciso beijar, eu quero beijar a próxima festa. Bom, é lógico que para alguns assuntos a prática, a experiência será o ideal. Lógico que nós vamos fazer sínteses entre as duas ideias, a tese do racionalismo e idealismo e a antítese do empirismo. Muito bem, o empirismo diz que você tem que ter experimentações, formular hipóteses e saber que cada hipótese tem uma conclusão provisória até você chegar a outras experimentações que confirmem ou refutem. Por exemplo, pela minha experiência, todos os abacates que eu abri até hoje tinham caroço. Eu trabalho com a ideia provisória baseada na experiência, no empirismo, que todos os abacates têm caroço. Mas se algum dia eu abrir um abacate que não tenha caroço, eu vou ter que trabalhar com outra hipótese, tá? Muito bem. O Locke também trabalha com a ideia de que o ser humano não vem com ideias pré-concebidas, não vem com um programa pré-instalado, não vem com a noção de ideias inatas, mas que ele é uma tábula rasa, uma folha
em branco, uma tela em branco. Ah, professor, agora fez sentido aquela coisa do começo do capítulo. Isso. Ou seja, essa mente será preenchida pelas experiências, que o ser humano vai ficando bom ou mal conforme as ideias forem se completando nesta tela em branco, tá? E trabalha muito, né, o empirismo com a ideia de ceticismo. Olha, a conexão do empirismo com o racionalismo está em duvidar das coisas. Fala, olha, eu não sei se eu posso estar enganado, então eu vou sempre duvidar de que eu posso estar certo até a próxima confirmação. O ceticismo vai ser a conexão aí, vai acompanhar o pensamento moderno. Olha, existe uma tendência que eu esteja certo, mas eu não consigo comprovar nem que eu estou acordado agora. Lembra a dúvida hiperbólica onírica do Descartes? Talvez aqui tenha uma conexão. Eu vou duvidar de tudo. Temos aqui um gráfico um pouco mais complexo que compara aí, que confronta o mundo das ideias com o mundo das experiências. Então, o empirismo busca o conhecimento seguro, ou seja, aquele que pode ser comprovado pela experiência. É uma crítica ao Descartes, que dizia que você tinha que descartar as emoções, as sensações, os sentidos. Ele diz que a gente tem uma tela em branco, uma tábula rasa, não existem ideias natas, como diria o Descartes, e que existe a importância das experiências, tá? Que podem ser percebidas pelos sentidos que o Descartes falava para descartar, que possibilita a reflexão, tá? Ela é a prática que vai levar ao pensamento. As ideias dizem que a mente é uma folha em branco, ou seja, que todos nascemos iguais, não existem seres que nascem privilegiados e que são os que têm o direito de estar no poder, né? Muito bem. Deu para pegar um pouquinho a ideia aí de como que o empirismo e o idealismo, o racionalismo se confrontam? Vou terminar esta explicação com um texto do Montaigne, que eu acho que eu até já li em outra aula, mas aqui será reforçado. Quem procura alguma coisa acaba chegando a este ponto, ou diz que a encontrou, ou que ela não pode ser encontrada ou ainda está buscando. Toda a filosofia está distribuída por estes três gêneros. Seu intento é buscar a verdade, a ciência e a certeza. Lembre aqui, que seu intento é buscar a verdade, a ciência e a certeza. Ciência com C minúsculo aqui está sendo colocado como consciência. Sabe quando você recebia recados na agenda ou advertências e vinha lá embaixo que seu pai ou sua mãe tinha que colocar ciente? Ciente que meu filho aprontou. Olha, eu estou ciente, eu tenho ciência de que meu filho aprontou. Os peripatéticos, epicuristas, estoicos, nós vamos estudar isso em outros momentos. E outros pensam havê-lo encontrado. Estes estabeleceram as ciências que temos e tratam-nas como conhecimentos certos. Ou seja, esse pessoal aí, idealista, eles falam, a gente já tem a verdade, a gente já chegou à verdade. Pirro e outros céticos dizem que ainda estão em busca da verdade. Estes declaram, os que pensam havê-la encontrado enganam-se infinitamente, e que há ainda vaidade ousada demais nesse segundo escalão, o que assegura que as forças humanas não são capazes de atingi-las. Ou seja, tanto os que dizem que estão com a verdade estão mentindo, como os que dizem que é impossível encontrá-las são vaidosos, porque não admitem que alguém pode ter encontrado. É tipo despeitado. Pois estabelecer a medida de nossa capacidade de conhecer e julgar a dificuldade das coisas é uma ciência grande e extrema, da qual duvidam que o homem seja capaz. Gente, eu estou reforçando este texto num segundo vídeo, porque é importante que vocês entendam a importância do ceticismo, ou seja, não de duvidar de que a verdade pode ser encontrada, mas duvidar que quem está falando que encontrou, encontrou.
E duvidar de quem falou que não é possível encontrar também esteja certo. Os céticos são aqueles assim, olha, as verdades são provisórias. E nós vamos continuar, ou pelo lado dos empiristas, experimentando as hipóteses provisórias, ou pelo lado dos idealistas, buscando as ideias mais puras e mais perfeitas que levem à verdade irrefutável, se isso for possível. Vamos aos poucos, mas sempre com a alegria de estar conhecendo cada vez mais. Espero que a cada vídeo, a cada aula, a compreensão de vocês esteja aumentando e vocês estejam tendo uma vida mais completa pelo saber. Até a próxima, pessoal!